Secretário Edmilson, 1 minuto. Eu, Paulo Roberto, primeiro uma observação que é muito triste no Brasil, a banalização das cifras, sabe? Eu entendi o raciocínio de Vossa Senhoria, mas 6 bilhões, com 6 bilhões se constrói a terceira maior cidade da Amazônia. São 100 e poucos mil imóveis para famílias de 4, 5 na Amazônia. Ananindeua, colada a Belém. É muito dinheiro. Mas tem um lado positivo, presidente, me permita, que é, as minhas perguntas têm se repetido nesses termos. O decreto 2745. Aí a responsabilidade do Fernando Henrique. E eu creio que a grande contribuição desta CPI e deste parlamento é mudar esta coisa. E a Petrobras é uma estatal, tem uma autonomia, mas é relativa à autonomia. Porque não existe a possibilidade, de processos honestos sem projetos, com licitação sem projeto, início de obra sem projeto, porque todos os projetos complementares são possíveis e todos os aditivos também. Então, respeita-se 20% para baixo, 20% para cima, ou 25%, ponto. Aí não há corrupção. Então, o outro problema, e nesse sentido é uma grande contribuição. Para concluir, deputado Edmilson. Eu concluo. A outra contribuição é a reforma política que tem que decidir, aí foge a alçada da CPI, que é a história do financiamento de campanha. Porque se nós não tocarmos nessa ferida, nem há corrupção na Petrobras, nem há corrupção no financiamento eleitoral, então não teria sentido ter esta CPI. Eu queria concluir mesmo com uma pergunta. Porque foi citado em certo momento que Vossa Senhoria teria feito referência que o Fernando Baiano representava o PMDB e que aí que surge o nome, inclusive, do nosso presidente da Câmara, e é muito ruim quando se cita sem... Porque uma citação indireta no depoimento do Youssef, eu queria ouvir, né, se o senhor, por exemplo, conhece Fernando Baiano, se conheceu Júlio Camargo, da Toyo Cetal, se conheceu Jaime Oliveira, o careca policial. E uma pergunta mais, já citou em depoimento, o senhor, por exemplo, ter ido ao Cisa Park? Eu pergunto... Para concluir, deputado Edmilson. Eu concluo com isso. Concluo. O Hotel Fazana, em Ipanema, já foi lugar de reunião? Bom, respondendo primeiro as perguntas de Vossa Excelência a respeito de nomeação, realmente houve um prazo aí de uns 3, 4 meses. O deputado Janine, na época, falou, vamos dizer, que estava levando o meu nome, mas não foi rápido a aprovação. Então, teve um certo tempo até ser aprovado o nome, e eu fui indicado, então, para o Conselho em maio de 2004. Então, houve realmente um prazo de negociação. Detalhes dessa negociação eu nunca soube, nunca me interessei, então não posso detalhar para Vossa Excelência. Em relação à parte de preço artificial da gasolina, que trouxe prejuízo gigantesco para o setor de etanol, isso é público e notório. Então, nós tivemos aí um combustível que é produzido no Brasil, um combustível limpo, que o Brasil tem tecnologia, que emprega muita gente, e, pelo que eu li também na imprensa nos últimos tempos aí, talvez 60, 70 usinas de etanol tenham sido fechadas, de açúcar e etanol tenham sido fechadas nessa época, por um preço artificial da gasolina, que retém o preço do etanol. Então, isso é fato, é público e notório, todo mundo sabe disso. Foi um prejuízo gigantesco nesse sentido. Em relação a Vossa Excelência, as perguntas aí, se o projeto não estava pronto, era um problema sério que causava distorções, aditivos, etc. Eu mencionei aqui e repito, a Petrobras errou, e isso foi um erro, não é erro meu, nem erro de um diretor A, B ou C, a diretoria aprovava as licitações com um projeto não concluído. E uma maneira de evitar novos problemas daqui para frente, uma das maneiras é ter o projeto pronto e reduzir aquela faixa que a Petrobras aceita de menos 15 mais 20, talvez para menos 5 mais 5, você vai reduzir muitos problemas com o projeto pronto. Então, houve um erro da Petrobras, houve um erro da diretoria, porque isso foi aprovado na diretoria da Petrobras,
de aceitar fazer licitações com projeto ainda indefinido e projeto não concluído. Em relação à reforma política, é algo que compete a Vossas Excelências, não é a mim. Eu vou dar aqui, eu já dei a minha posição aqui como cidadão, e eu acho que, a continuar isso, nós não vamos passar o país a limpo. Eu acho que não há como as empresas continuarem fazendo as doações, porque esse assunto vai continuar sendo um assunto ainda que não vai resolver. Ainda vai ter interações, vai ter contatos, vai ter uma série de coisas, e eu acho que não é o caminho, porque essa relação de empresas com campanhas, na minha visão como cidadão, é meio que promíscuo. Eu acho que não é o caminho adequado, mas isso não compete a mim, compete a vocês, a Vossas Excelências, né, como legisladores desse país. Se eu conheço o Fernando Baiano, conheço, eu conheço Júlio Camargo, conheço. Se teve reunião no Fazano, no Rio de Janeiro. Teve uma reunião que participaram 2 deputados, um do Rio Grande do Sul, isso está na minha delação, um do Rio Grande do Sul e um de Minas. De Minas é o Faria, e do Rio Grande do Sul é o... Agora, nessa altura, eu já não estou mais conseguindo me lembrar os nomes, porque eu estou muito cansado. Mas isso consta na minha delação, teve uma reunião lá com esses 2 deputados, onde eles tinham pedido para a inclusão de uma empresa nas licitações. Teve.